e mais de 10 mil quilos de drogas foram apreendidas nesse ano nas rodovias federais que cortam Mato Grosso. Voltamos a falar ao vivo com o nosso multimídia Oliveira Júnior. Oliveira tem os detalhes do que foi feito pela PRF. É contigo, Oliveirinha. Exatamente, Edivaldo. A Polícia Rodoviária Federal apresenta um relatório da quantidade de drogas apreendidas neste ano até agora, de janeiro até dia 22 de dezembro. E a quantidade realmente superior ao ano passado. Só de cocaína são 7 toneladas e mais 3,5 toneladas de maconha. Isso sem falar em êxtase e outras drogas sintéticas que são comercializadas. E Mato Grosso, como tem essa fronteira seca com a Bolívia, essas drogas têm infelizmente o livre acesso. É uma rota praticamente internacional e o trabalho da PRF, da Polícia Federal também, tem se intensificado no sentido de coibir essas ações. Por isso nós estamos recebendo aqui o inspetor Arthur Nogueira, da PRF, que já foi superintendente inclusive, e tem os detalhes, os números dessas apreensões. Isso mostra duas coisas, inspetor. Primeiro, que a quantidade de drogas que está em circulação é maior. Em segundo, que a polícia está agindo também. Bom dia. O resultado é de investimento, não só em tecnologia, mas principalmente na capacitação dos policiais. Então vem num crescente de 4 anos, desde 2017, nós chegamos agora à marca de 11 toneladas aproximadamente, o que significa que nós crescemos aí 193% em relação a 2019. E o número ele é maior de apreensão de cocaína, ultrapassou pela primeira vez a quantidade em relação à da maconha, ou seja, está descendo mais da região aqui da Bolívia, de Cáceres, Pontes Lacerda, várias rotas que foram mapeadas, para que as equipes empenhadas nisso, em conjunto com o trabalho de inteligência e das demais instituições que trabalham com segurança pública, é o efeito do investimento feito lá atrás com os grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíadas, que está gerando agora esse resultado das apreensões, e isso é muito bom para a sociedade. Novas rotas foram descobertas. O que é que a PRF já sabe a respeito desse crescimento da quantidade de cocaína apreendida aqui no estado, inspetor? A diversificação do modus operandi, ou seja, aonde a droga é transportada. A grande parte dessa cocaína, a maior quantidade, foi encontrada em veículos de carga, misturada a cargas de grãos, a cargas de madeira, entre outras. E tem aquele transporte mais formiguinha, encontrado em ônibus, em veículos de passeio, somando-se tudo isso aí, o resultado alcançado. E a pergunta que se faz no momento em que ocorrem essas apreensões, o cidadão fala assim: como é que a polícia sabia que aquele caminhão que estava com uma carga de madeira, por exemplo, embaixo tinha droga? Aí entra o trabalho da inteligência, inspetor. Exatamente, engana-se quem pensa que é uma denúncia. É um trabalho de dias, de vários agentes de inteligência, envolvendo a Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, pessoal do GEFAM, da Polícia Rodoviária Federal. Então esses agentes trabalham dia e noite, se revezam para fazer esse trabalho para que as equipes em campo possam interceptar essas cargas. Com relação agora à operação final de ano, inspetor, nós acabamos de mostrar, antes do senhor entrar no ar aqui, esse grave acidente que aconteceu ontem na BR que liga Cuiabá, a região do estado de Goiás, Barra do Garça, na BR-70, uma estrada perigosa, sinuosa, 3 caminhões, uma vítima fatal. Quais as orientações, quais os cuidados para esse período de festas? O senhor acredita, por exemplo, que as pessoas vão viajar menos devido à pandemia, há essa preocupação? Ou ao contrário, porque já tem gente dizendo o seguinte: o pessoal não quer viajar de avião nem de ônibus, temendo pela pandemia, e vai viajar mais de carro. Então, logicamente, teríamos um aumento de fluxo de veículos nas estradas. É importante dizer que no período da pandemia, o número de acidentes não diminuiu. E o número de mortes já está quase igual em relação a 2019 no mesmo período. Com essa que foi mostrada no programa, mais 4 mortes até o dia 31, a gente já ultrapassa o de 2019. Nós estamos falando de 225 mortes de 1º de janeiro até aqui. Então é importante, você que vai viajar com seu automóvel, primeiro passo, verificar as condições do seu veículo. Segundo momento, programar o roteiro da sua viagem, saber qual caminho que você vai pegar, evitar dirigir à noite, que é diferente de dirigir na cidade, as condições são adversas. Nós já sabemos que o período chuvoso está aí, isso interfere na condução veicular. Então,
é importante que se tenha isso em mente e mais, durante o percurso, que se faça as ultrapassagens em locais corretos, que tenha muita atenção na sinalização, na velocidade que está indicado na via, todos os passageiros e o condutor, todos os ocupantes, colocar o cinto de segurança, as crianças colocar a cadeirinha, o assento de elevação, são medidas simples de prevenção que vão ajudar que você tenha uma viagem tranquila. Já basta o número de pessoas que se perdeu com a pandemia. Por que nós vamos perder mais gente com acidentes de trânsito? Uma fala sua chama a atenção, inspetor. O senhor falou que dirigir na cidade não é a mesma coisa que dirigir de uma rodovia. E é exatamente esses dados aí que preocupam as autoridades de trânsito, porque a pessoa tira a carteira de habilitação, dirige 2, 3 anos na cidade e vai para a estrada pela primeira vez sem ter nenhuma experiência. Técnicas de ultrapassagem, distância, etc., tangência de curva, uma série de fatores que só com o tempo o motorista adquire. Como é que o senhor vê esse perigo, esse risco? Inclusive, motoristas que estão no período ainda de carteira provisória, aquele primeiro ano, eles estão dirigindo na rodovia. Então é importante que se perceba, sobretudo nas rodovias de Mato Grosso, nas 5 rodovias, que o trânsito tem veículos de carga. São veículos longos, de 25 metros, chegando até 30 metros, que as ultrapassagens são exigidas, coisas que não acontecem na cidade. Você não tem uma grande quantidade de condutores que estão acostumados a fazer a manobra de ultrapassagem. E essas manobras nas pistas simples, que é a maioria no estado de Mato Grosso, é que geram esse tipo de colisão frontal que vai ocasionar a mortes e feridos graves. É claro que nós temos as pistas duplicadas, que também requer cuidado, mas é importante que se obedeça a sinalização e tome aqueles cuidados básicos para que você possa sair e chegar em segurança. Os últimos dados divulgados com relação ao uso de drogas no volante, inspetor, revelaram que muitos caminhoneiros, é lógico que existe um percentual, não são todos, é uma categoria que ajuda muito o Brasil, trocaram os chamados comprimidos, né, aqueles energéticos para tirar o sono, por drogas pesadas como a cocaína. Isso foi flagrado, inclusive, naqueles exames periódicos que a PRF faz à beira das estradas. Como é que está isso? Diminuiu, aumentou? Não, se mantém ainda no mesmo patamar. É uma preocupação constante, tanto quanto ao uso de droga, quanto ao uso da bebida alcoólica. As fiscalizações utilizando o etilômetro. É muito preocupante a quantidade de motoristas que não usam assim esporadicamente. Vou fazer essa viagem, vou utilizar. Eles já estão na fase do vício, da dependência química. Então isso precisa de uma atenção das empresas para verificar se os seus motoristas não estão fazendo esse uso, e aqueles motoristas autônomos, a fiscalização vai atuar. É claro que tem o exame também toxicológico, que também vai detectar isso e nos ajudar nesse trabalho. Obrigado pelas informações, inspetor Arthur Nogueira, da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, se você for viajar nesse final de ano, revise o carro, muita atenção. Os pneus, principalmente a suspensão. Muita gente não dá bola para isso, Edivaldo. Vou trocar o pneu, carro tá zerado, né? Chuteira nova, como o pessoal diz, negativo. Se você tiver com um amortecedor entre os 4 com problema, o carro pode capotar uma curva. Então, por isso é importante levar numa oficina, fazer a revisão e trocar aí, substituir as peças antes de fazer esta viagem de fim de ano. Voltamos com você, Edivaldo.